Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra de Deus, a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Podeis assentar. Então, irmãos, vamos voltar ao texto aqui, que é um texto maravilhoso, né? Nós estamos vendo aqui, irmãos, a disposição fiel de Paulo só por uma razão, pelo Evangelho. Mas deixa-me aqui a colocar logo de primeira o fato que o Evangelho que Paulo pregava era de fato o Evangelho. Tá? Nossos dias, nós percebemos o quanto Satanás tem confundido as mentes das pessoas com outro Evangelho. Tá? Então, queridos irmãos, quão importante é saber que a mensagem que aquele homem pregava veio do céu. Então, há um preço alto. Quando Deus nos incumbe de uma verdade dele, como o caso do Evangelho, nós temos um preço a pagar. Os irmãos podem perceber que não há luta do diabo contra a inverdade. Se alguém puser qualquer gota de mentira numa mensagem do Evangelho, ele não vai encontrar oposição nenhuma. Tá? Satanás odeia a verdade. Eu sempre falei isso com os irmãos e vou sempre repetir.
Satanás não tem medo de mentira. Se colocar uma gotinha de veneno, ele se alegrará. Então é necessário que nós, seguindo o modelo de Paulo, preguemos o Evangelho. Esse Evangelho que ele pregava era distinto Evangelho. Ele chama em 2 Coríntios 4, o Evangelho da glória de Cristo. Não era da glória de Paulo. Não tinha mistura desse Evangelho. Não tinha humanismo. Paulo não pregava a respeito dele. Paulo não mostrava como ele era inteligente. Paulo não ficava mostrando o quanto ele era capaz, letrado. Ele mostrava simplesmente a mensagem da cruz. Ele fez isso fora e na prisão. Agora, irmãos, com isto, um homem chamado para esse enfoque no ministério, ele vai sofrer. Satanás sempre fez isso. Os irmãos lembram de Jó? Ele era um príncipe de Deus. E aquilo trazia para Satanás uma aflição tremenda. Ele queria saber por que Jó era tão fiel assim. Um homem rico, tendo tudo e fiel a Deus. Então ele procurou destruir a vida de Jó. Se não fosse a intervenção miraculosa de Deus, ele teria acabado com ele. Então, queridos irmãos, foi assim com Paulo também, no seu ministério. E agora, ele está lembrando a igreja de Filipos, o quê? Que ele está preso. E, queridos irmãos, pense um pouco nisso. Por que a prisão? Nós temos aqui no Brasil as prisões, em qualquer lugar do mundo, onde elementos perversos, bandidos, assassinos, são aprisionados. Mas vocês lembram que isso pode acontecer com os fiéis servos de Deus? Quantos crentes foram presos, sofreram nas prisões, morreram nas prisões por amor a Cristo? Então, neste mundo tem eu diria para os irmãos, esse extremo. O mundo vai prender, vai odiar assassinos, elementos perigosos. O mundo vai. Mas o mundo também pode odiar e tratar como perversos os que pregam o Evangelho e vivem para a glória de Deus. O mundo tem esses dois extremos, irmãos. E se tiver que escolher entre libertar um criminoso com um servo de Deus piedoso, pregador do Evangelho, o mundo vai libertar o criminoso e manter preso o servo de Deus. Paulo foi um desses. Então ele agora está querendo mostrar para os irmãos de Filipos o resultado dessa prisão dele. O que foi que aconteceu? Em geral, o mundo vai falar o quê? O que se espera do mundo se um servo de Deus, pregador do Evangelho, for preso? Olha, ele deve ser um bandido. Não é possível. Deve ser um criminoso. Deve ser um ladrão. Né? O mundo todo ouvindo. Fulano de tal, que prega o Evangelho, está preso. Não é uma má notícia, irmãos? Mas notem, queridos irmãos, Paulo foi chamado não só para pregar, mas para sofrer. Quando ele se converteu, o Senhor disse para Ananias: pode deixar, eu vou fazer com ele, com que ele saiba o quanto é sofrer pelo meu nome. No mundo tem isso, querida igreja. Se nós pensarmos que ser crente é uma vida tranquila, uma vida de levar tudo em paz, então, por favor, não se intitule como crente. Jesus mesmo, ele foi forte e enfático ao dizer para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. Quando ele fala de profecias,
Ele fala, e sofrereis por causa do meu nome. Sofrereis afronta por causa do meu nome. E Paulo foi um desses. Então, a diferença é esta. Paulo estava na prisão por quê? Ele roubou? Não. Ele xingou alguém? Não. Ele foi preso porque tratou com discriminação, como fala aqui no Brasil, os negros e outros? Não. O que Paulo diz? Sofrendo por amor a Cristo. Olha o final do versículo 13. Sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Incrível. Deixa eu acrescentar algo aqui para os irmãos. O mundo odeia Jesus. Os irmãos podem ver que após a crucificação dele, os judeus, os romanos e os gregos juntos sentiram muito bem. Tiraram-no da terra, acabaram com ele. Todo mundo pensava que ele era um defunto, né? Como se morresse um inimigo. Puxa, que paz, né? Mas quando os discípulos se ergueram no poder do Espírito e começaram a comunicar desde Jerusalém, por toda a terra, que ele estava vivo, não era possível. Os irmãos sabem a razão por que Saulo de Tarso, significa que antes da sua conversão, ele ficou com tanta raiva dos crentes? Por quê? Ele queria matar Jesus. Onde está esse Nazareno? Será que ele não morreu mesmo? Então, quando ele via crentes, mulheres, homens, vivendo para Deus, homens pregando o Evangelho, Paulo, não encontrando Jesus, o que ele queria? O que ele quis fazer? Eu vou matar esses crentes, vou prendê-los. O capítulo 16 de João é muito importante na compreensão disso. Jesus falou, um pouco mais e não me vereis. Está vendo aí? Ele diz, logo o mundo vai me procurar e não vai me achar. O que ele estava querendo dizer? Você procura Jesus? Não acha. Ele está lá na glória. Mas ele é achado na vida de crentes. Vamos usar um exemplo. Aqui está a irmã Rosa. Onde está Jesus? Através da vida dela. Está vendo? Então, Rosa não é mera religiosa. Ela é alguém que quer levar a glória de Cristo através da vida dela, no lar dela. Tá? Isso pode implicar em perseguição, mas implica também em bênçãos. No caso aqui, irmãos, foi a vida de Paulo. Tá? Porque como a responsabilidade de pregar o evangelho autêntico, o evangelho da glória de Cristo, uma comissão que foi dada a ele, que ele recebeu, uma verdade de ouro que brilhava. Paulo foi preso. Qual o resultado? Quando nós sofremos por amor a Cristo, os resultados são benéficos. Quando nós sofremos porque praticamos coisas erradas, os resultados são escandalosos. Pedro trata disso. Se você está sofrendo na sua casa, mas porque você está andando errado. Como crente, você está causando escândalo. O que mais nós vemos hoje é escândalo, irmãos. Mas não foi o caso de Paulo. Não foi escândalo. Ele estava lá na prisão, cercado por guardas. Ele sozinho. Nenhum outro apóstolo foi preso. Foi Paulo, por causa de Cristo. Não é maravilhoso isso? Não foi escândalo. Então qual foi o resultado? Primeiro, houve um efeito para o Evangelho. Olha o versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram
tem até contribuído para o progresso do Evangelho. Nós sempre achamos, irmãos, que nós somos insubstituíveis. Eu posso até pensar uma coisa dessa a meu respeito, mas não é verdade. Não tem um pastor que seja alguém que não possa ser substituído. Quando chega essa mentalidade, Deus nos dá uma lição tremenda. Os irmãos lembram de Elias? Quando ele fugiu de Jezabel, escondeu numa caverna, ficou lá amargamente depressivo. O que é que ele falou na sua depressão? Eu estou sozinho. Olha, só eu representando. Foi quando o Senhor apareceu e disse para ele: não, eu levantei 7.000 em Israel, que não se curvaram perante Baal. O que você não vê, Elias, eu vejo. Você não vê esses homens, mas eu levantei. Prepara a sua malinha, você vai morrer. Você vai lá para o céu agora. Você vai deixar isso aqui, eu vou colocar outro no seu lugar. Tirou Elias e colocou Eliseu. Está vendo, irmão? Quando um servo de Deus morre, Deus tem outros. O trabalho é dele. Ele não é pego de surpresa. Né? Nós somos apenas servos. Sabe quando a gente compra uma caneta dessas Bic? Você vai usando. De repente você olha aquela tinta que aparece ali, vai acabando até acabar. O que você faz? Joga fora. Nós somos assim também. Quando a tinta da caneta acabar, pessoa tá bom. É assim. Eu soube de uma igreja em São Paulo que o pastor da igreja adoeceu muito. Mas o trabalho continuou. A família dele estava lá, lutando. Não estava chorando, clamando, gritando porque ele estava doente. A esposa dele falou: ele está doente, mas o trabalho de Deus é mais importante. Nós estamos aqui para lutar pela causa. Isso significa, ela não estava querendo a morte dele. Ela estava dizendo que o adoecer e morrer é coisa que acontece. Mas ninguém pode ir contra o Evangelho. Irmãos, não tem poder humano que possa frear a causa do Evangelho. Não tem. Quando eu vejo aqui, e no Brasil inteiro, esse terror, esse ataque contra o Evangelho, eu fico até rindo, que ninguém pode contra o Evangelho. Satanás tem lutado ardentemente para estragar a verdade. Ele tem adicionado venenos e mais venenos nas mensagens. Elementos estranhos têm pregado outro evangelho. O ecumenismo tem tentado furar toda muralha. As mentiras, irmãos, têm arrasado com as igrejas. Mas ninguém pode ir contra esse evangelho. Deus tem os dele. Eu posso afirmar para os irmãos, sem nenhum orgulho, que eu prego o evangelho. Deus me entregou esta verdade. Ele me chamou para isso. Se eu faltar, Ele tem outras. Nós enfrentamos lutas sérias aqui. Lutas do diabo contra a gente. Mas não faltou. Deus mantém. Não é verdade? E olha o que Paulo diz. A minha prisão não estragou o evangelho. A minha prisão resultou em progresso no evangelho. Ao invés de parar, ele estendeu mais ainda. Não é assim? Então, irmãos, às vezes as tempestades vêm e quando ela passa, ela deixa um saldo de bênção. Às vezes aquelas agonias que nós sofremos, quando passa aquela agonia, quando passa aquele vendaval do mal, olha, ele deixa um resultado benéfico, né? As bênçãos de Deus para a causa dele.
Esse foi o primeiro resultado do Evangelho. Então Paulo estava contente, tá? Ele estava lá na prisão, ele estava ouvindo. Chegavam pessoas para visitá-lo, falavam: olha o que está acontecendo, olha, lá em Filipos, olha o resultado da sua prisão. Puxa, ele estava contente porque Paulo queria ver a grandeza do Evangelho. Ele não estava pensando no nome dele. Segundo resultado, irmãos, do local onde ele estava. Olha o que ele diz. Versículo 13. De maneira que toda guarda pretoriana e todos os demais sabem. Desculpa. Olha, impressionante. Os irmãos sabem que não há resultados benéficos quando nós somos escandalosos, quando nós damos mau testemunho. Ninguém quer ouvir. Ninguém. Quando a gente não tem um testemunho vivo do Evangelho, o povo começa a zombar. Ser pastor é isto, ser pregador é isto. Olha aquele que diz que eu sou melhor do que eles. Eles falam disso. Mas ali estava um homem algemado, com grilhões nos pés, com soldados do lado, dentro da prisão, tornou-se um púlpito para ele pregar. Os irmãos sabem que aquele Onésimo do livro de Filemão foi ganho por Paulo na prisão. Ele tinha fugido de Filemão. Naquele tempo tinha escravo. Então ele fugiu de Filemão. Quando foi na prisão, Paulo pregou o evangelho para ele. Ele se converteu. Na prisão, irmãos, olha, lá dentro, todos que estavam presos ali sabiam que Paulo era preso por causa do evangelho. Todo mundo queria ouvir. Os irmãos sabem também o que ocorreu lá em Filipos, quando ele e Silas foram presos, né? Algemaram, jogaram-no na prisão, deram chicotadas neles. Jonas tratou sobre isso aqui. Mas qual foi o resultado? Aqueles homens ficaram murmurando, chorando, não querendo mais nada? Não! A noite inteira eles cantavam, louvavam a Deus. E o resultado foi um tipo de um terremoto só no local. Um terremoto que abriu as prisões. Soltaram os presos. Olha, irmãos, que maravilha. Ninguém pode contra o Evangelho. E qual foi o efeito? O carcereiro com toda a sua família foram salvos. Ainda na prisão, Paulo pôde falar até para os grandes. Lembra daquele homem, Félix, governador, que foi lá para ouvir Paulo. E Paulo ali empunhou a espada do Espírito, abriu a Bíblia, a boca e falou o quê? Falou da mensagem. Não ficou cortejando o homem porque ele tinha dinheiro, era de posição. Aquele homem iria para o inferno. Ele precisava ouvir a verdade. Félix saiu espavorido dali, com medo. Está vendo? Então, querida igreja, ninguém pode contra o Evangelho. Ninguém. Deus mantém os dele. Se eu me silenciar, Deus tem outro. Se outros silenciarem pela morte, Deus tem. Olha, queridos, sempre foi assim. Quando os crentes estavam sendo jogados aos leões pelo imperador romano, quando aqueles homens e mulheres eram devorados e eles estavam cantando louvores ao Senhor, pessoas saíam da arquibancada querendo se converter também. Está vendo? O diabo não pode. Quanto mais ele vem com o vendaval, ele está mexendo com rochas. Nenhum vendaval pode espantar os crentes. E em terceiro lugar, aqui, houve na prisão de Paulo o efeito encorajador para os crentes.
Olha o versículo 13. Versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra de Deus, a palavra com mais coragem. Os irmãos sabem o que precisa de coragem para pregar o Evangelho. Mas eu quero acrescentar outra coisa aqui. Nenhum crente foi chamado para pregar. A função de pregar é dada aos pregadores. Quando Paulo usa a palavra falar aqui, ele quer dizer, ele usa o verbo que significa que você fica tagarelando o Evangelho. Que você, todo momento, está falando do que aconteceu na sua vida. Tá? O pregador, ele tem uma mensagem especial. Ele tem que preparar. É a função dele. Ele foi chamado para isso. A voz de Deus vem para ele. Mas e os crentes? Será que a Rosimeire foi chamada para pregar? Não. Mas ela foi chamada para falar continuamente. Tá aqui, ela está falando com alguém. A vizinha dela, um parente dela, falando continuamente. Um dia Jesus me salvou. Jesus me amou. Vai me levar para o céu. Estou livre do inferno. Essas coisas os irmãos têm que falar. Hoje, irmãos, há um medo de falar. Nós queremos mais curtir. Hoje o cristianismo é estar numa igreja, ter um grupo, né? Ah, eu vou para aquele lugar, eu vou para o cinema, eu vou para isso. Todo mundo na igreja são meus amigos, mas não tem alguém para falar. Nós sempre passamos a responsabilidade para o pastor. Mas não é verdade, irmãos. Olha, enquanto o pastor sofre em lutas, a igreja está em todo lugar, levando a mesma mensagem que teve um efeito na sua vida. Aquela pessoa ao seu redor, ela vai para o inferno. Ela precisa ouvir. Fala. Eu sou contra, irmãos, contra mesmo, pessoas querer levar pessoas para Cristo. Sou contra. Ninguém leva ninguém para Cristo. Tá? E quando a gente tenta fazer isso, a tendência é mudar a mensagem. Nós queremos abrir um caminho melhor para as pessoas. Não, nós temos que falar, testemunhar, tá? Insistir, falar com a pessoa. Se ela gostar de você, tudo bem. Se não gostar, tudo bem. Nós queremos falar, entusiasmar. Se você não sabe como usar a Bíblia, mas você sabe usar o seu testemunho. Jesus não lhe salvou? Ou não? Jesus lhe salvou do inferno? Sim, então fala essas coisas. Você sabe que ele morreu para lhe salvar? Você não sabe, não vai discutir eleição, você não vai discutir aquelas teologias que cabem aos pastores. Nós estamos lidando com simplicidade, irmãos. Tá? O povo não precisa saber disso. Eles precisam saber o que aconteceu em minha vida. Foi assim que aconteceu com a igreja em Atos. Porque quando o evangelho entrou, quando a mensagem ressoou em Jerusalém, que aquela multidão foi salva, eles começaram a ir para todo lugar. E começaram a falar. Foi isso que aconteceu comigo. Você sabe o que acontece hoje, irmãos? Os ímpios, eles ficam rindo, debochando. Porque eles não veem razão no cristianismo atual. Então, na vida de Paulo, ele falou, olha, eu estou muito contente, porque enquanto eu estou preso aqui, vocês estão ativos. Vocês estão ativos. Vidas assim. Falando para todos. Quanto à pregação, é outra coisa. Nós vamos tratar disso ainda nessa parte. Agora, irmãos, nós vamos ver o efeito duplo no que tange a prisão de Paulo. Em primeiro lugar, para sua libertação, houve um grupo. Note o versículo
o versículo 15. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Os irmãos perceberam aqui que entra a palavra proclamar, não estava falando de falar. A palavra grega kerusso trata de pregação. O que aconteceu? É que elementos se levantaram para pregar. Olha, irmãos, é bom isto, mas pode ter um efeito devastador. Nós estamos vivendo a época quando movimentos, especialmente movimentos pentecostais, têm alcançado, meus irmãos, eles têm saído para todo lugar, abrindo a igreja aqui, abrindo salões ali, e o resultado é o seguinte, é que elementos, supomos o irmão Antonino, ele sente que Deus encheu ele do Espírito, que ele agora é um pregador, então ele corre lá no bairro dele, abre um salão ali, e aluga aquele lugar, coloca os bancos e começa a falar. Está vendo aqui? Qual o perigo? É que Antonino, sem ser chamado para isso, vai na emoção e tenta fazer. Nada contra. Veja, irmãos, se tem alguém que quer pregar o Evangelho, ele tem que ter um preparo adequado. No tempo de Paulo, não tinha a Bíblia completa. Não tinha. Os que queriam pregar o Evangelho, eles se abasteciam do conhecimento do Velho Testamento, do conhecimento dos Evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, e dos ensinos dos apóstolos. Esses homens tinham que saber o que pregavam. Dentro das igrejas, tinham pessoas assim, tinham homens que se levantavam para pregar. Mas tinham outros também que pregavam com motivações erradas. Vamos tratar disso agora? Os que anunciavam mostrando que o que Paulo fazia, eles também faziam. Qual é o efeito disso? Os que queriam o bem do Evangelho pregavam, sabe por quê? Porque lutavam com Paulo para a defesa do Evangelho. E nesse caso, irmãos, homens de Deus podem fazer, homens crentes. Paulo defendia o Evangelho. E nós vemos um ataque hoje contra o Evangelho. Nós vemos isso. Há um Evangelho humanista hoje. Então nós precisamos de homens que saibam como fazer. Eu creio assim. Vamos pregar que a salvação não é pelas obras. Vamos defender isso. Paulo lutou por isso. Nós vamos cortar tudo aquilo que ensina que os homens têm parte na salvação. Vamos cortar. Vamos anular isto. Vamos pregar que a salvação é soberana. É Deus quem fez. Vamos pregar que Cristo é o autor da salvação. Vamos pregar a doutrina da depravação total. Vamos pregar sobre o arrependimento. Isso é defender o Evangelho. Está vendo? A defesa do Evangelho. Ele fala isso na parte anterior e nós já vimos. Defender. Hoje, irmãos, são poucos os que querem defender a causa do Evangelho. Mas naquele tempo, tinham homens que se levantavam para isso. Viam que Paulo estava lá sofrendo por defesa do Evangelho. Ele não voltou atrás. Os que têm medo recuam, né? Talvez se eu mudar a mensagem, eles vão chegar com a chave aqui e tirar minhas algemas. Né? Sempre, irmãos, nós queremos um caminho mais fácil. Um caminho onde todo mundo pode olhar para nós. Agora, ele mudou. E o diabo ri disso. Nós sempre estamos querendo negar
a verdade por um caminho mais fácil. O caminho de ter mais gente na igreja. O caminho de ser aplaudido. Né? Hoje tem até pastores chamados de mitos. O povo gosta disso, irmão. Nós temos uma causa. Quem é você? Se você não se converteu, você não é crente. Você está indo para o inferno. Não importa a sua religião. Não importa se você foi batizado ou crismado. Se você não se converteu a Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, você está indo para o inferno. Está vendo? Isso é defesa. E aqueles irmãos preocupavam com isto. Falavam porque sabiam que se eles não podiam falar coisas mais profundas, aquilo que era necessário, eles podiam falar. Mas tinha outro grupo, irmãos. Olha o versículo. Versículo 17. Aqueles, porém, pregam por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Aqui está lições importantes. Quem prega o evangelho tem bênçãos? Tem. Tem amigos? Tem. Tem crentes sinceros? Tem. Paulo teve. Quando ele despediu dos irmãos na Ásia e na Europa, ele sabia que ele ia ser preso. Os irmãos choraram com Paulo. Beijaram Paulo. Porque sabiam que ele poderia morrer. Ele fala sobre isso em Atos. Tem os irmãos queridos? Tem. O ministério é assim, irmãos. O servo de Deus pode estar passando por momentos maravilhosos. Né? Tem tudo, porque os irmãos amam ele. Mas também tem aqueles que são contra. Quando você vê alguém no ministério que é cercado só de pessoas que falam bem dele, alguma coisa está errada. Tem inimigos. Eu falo assim, irmãos, desculpe usar ilustrações pessoais, mas eu já enfrentei tanta inimizade de pessoas que a gente queria amar, cuidar delas, mas por ódio à verdade. Eles perseguiam a gente. Eu já enfrentei isso. Meus irmãos sabem que tem isso. Tá? Por mais que você ame as pessoas, muitas delas não gostam daquilo que você prega. Eu me lembro de alguém aqui em Ribeirão Preto. Eu gosto muito do pastor Davi como amigo. Mas como pastor, não. Paulo era assim? Era. Porque tinha inimigos onde ele passava. Que não gostavam da mensagem dele. Então esses elementos saíam pregando também no intento de quê? De que Paulo sofresse mais ainda. Você está pregando que Paulo, sim, para todo mundo saber que o que ele está pregando, nós não gostamos. Então, as algemas vão ficarem mais fortes, mais presas ainda. Que coisa, queridos irmãos. Esse grupo anunciavam ou pregavam como se eles fossem apóstolos também. Olha que situação, queridos irmãos. Um grupo querendo a libertação de Paulo. Outro grupo querendo que ele continuasse mais sofrendo dentro da prisão. Não é triste isso? É. Nós vamos sempre encontrar inimigos, mas também vamos encontrar amigos. Vamos encontrar aqueles que amam o Senhor. Então, queridos irmãos, vamos passar agora para a segunda parte. Os irmãos vão ver o que é o Evangelho. Qual é a nossa motivação maior? Por que estamos na luta? Qual é a causa? É uma igreja? É o nome batista? Não. O que é então? Por que nós estamos pregando? Lembra, alguém nos enviou. E essa pessoa, ela é infinitamente mais importante. Quando vocês abrem o livro de Atos, por exemplo,
Vocês veem Jesus chamando. Eu enviei vocês. É ele falando, vá, vá, vá. Quem é esse que me enviou? Quem é esse que me chamou para pregar? Eu fui enviado por uma causa batista? Foi um grupo de homens que me chamaram? Não. Foi o Senhor. E é por ele que nós sofremos. É isso que Paulo trata nessa segunda parte.